Paz seja com todos. Amém. Glórias ao Senhor. Irmãos, gostaria de pedir que você que possa, curva sua cabeça. Gostaria de fazer uma breve oração ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Nós cantamos aqui, Senhor. Nos rendemos ao Senhor porque sabemos que o Senhor é um Deus real. Pai, eu venho orar ao Senhor em nome de Jesus Cristo e te pedir o Teu Espírito Santo. Conduza esse momento da palavra, Senhor. Eu oro, Senhor, para que os corações que aqui vão receber essa palavra, Pai, eles possam entender aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer conduzir. Eu oro, Senhor, para que nenhuma interpretação, ó Deus, baseado nos fatos, nos acontecimentos da nossa igreja, possa induzir, ó Deus, a entender a palavra de forma errada. Mas eu oro para que o Espírito do Senhor possa trazer ao meu coração, ao coração de cada um aqui, Pai, o entendimento da palavra do Senhor, a compreensão, a revelação, porque nós precisamos, ó Deus, ser alimentados pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias ao Senhor. Certa vez, dois meninos, eles estavam indo para a casa da avó. Eles amavam muito ir para a casa dessa avó, pois ela era muito generosa, cozinhava bem, e ela era uma boa avó. Aqueles meninos gostavam de ir para a casa dessa avó. E esses netinhos, eles foram passar um final de semana na casa dessa avó, e ela sempre muito generosa, preparou ali uns alimentos, e durante o dia eles brincaram muito. Essa avó era muito generosa. E ela tinha um costume, era uma mulher cristã, apaixonada por Jesus, e existiam alguns princípios dentro daquela casa, e um deles era todos os dias antes de dormir, eles tiravam um tempo para orar ao Senhor. E essa avó, ela ensinava esses netinhos a importância de se fazer isso. E chegou a noite, a hora de dormir, ela levou os netinhos para o quarto, cada um tinha a sua cama, e ela então colocou eles ali e disse: olha, agora é o momento de vocês orar, vocês falar com o Papai do Céu. Esses meninos, um tinha por volta de 4 anos, o outro por volta de 6 anos, a avó fechou a porta, saiu, e o mais novo dobrou o joelho, o mais velho também, e eles começaram a orar. E o mais novo, ele começou a orar bem alto mesmo, a ponto de gritar: Deus, Deus, por favor, eu quero aquela bola que eu te pedi. E ele gritava: Deus, Deus, por favor, não esqueça também o PlayStation. E o irmão mais velho virou para aquele menino e disse assim: ô maninho, Deus não é surdo, por que você está orando tão alto? E aquele menininho disse: eu sei que Deus não é surdo, mas a vovó é, e ela precisa ouvir o que eu estou pedindo. Resumo dessa ilustração é que uma criança de 4 anos, a gente pode relevar as motivações do coração dela. Esse menino não estava orando, pedindo a Deus, ele estava querendo que a avó escutasse a oração dele, e ele sabia que ela era uma avó generosa, e ela sempre os presenteava. Ele queria era que ela ouvisse e atendesse o pedido dele. Irmãos, uma criança de 4 anos, a gente pode relevar as motivações do coração dela. Mas e para nós? Podemos relevar as motivações do nosso coração? Podemos negligenciar as motivações do nosso coração? Não. Nós vamos ver na palavra do Senhor, a respeito desse tema, a respeito do nosso coração, e me chama a atenção porque que muitos cristãos, eles começam bem a sua caminhada.
pessoas abençoadas, empolgadas, dispostas, convictas da sua fé, do seu chamado, cristãos que têm maior prazer em estar na casa do Senhor, em participar dos trabalhos da igreja. Então, de repente, eles se perdem no caminho. Aquilo que outrora eles faziam com muito amor, dedicação, não medir esforço, de repente a gente vê eles criticando, já não tem mais o mesmo empenho para fazer, e às vezes a gente se pergunta, por que começou tão bem e agora se perdeu no meio do caminho? A minha intenção não é esgotar esse assunto, mas acender um alerta. Eu gostaria de, através dessa mensagem, despertar nos irmãos a importância desse assunto. As motivações do nosso coração. Esse mês o tema seria falar sobre família. E eu confesso, pastor Elton, que com tão pouco tempo de casado, não tenho filho, ainda, tá, irmãos? Espero ter. Mas eu não me senti tão confortável em falar de um tema diretamente sobre família. Mas eu orei ao Senhor, busquei ao Senhor um tema que alcança sim família. Alcança cada indivíduo. Não só a minha família, a sua família, mas a família de Deus, todos nós. É um tema de extrema importância, que é as motivações do nosso coração. Quando as motivações do nosso coração elas estão desfocadas, quando elas estão em objetivos errados, isso pode trazer para a gente graves consequências. E a principal delas é nos afastar da presença de Deus. As verdadeiras motivações do nosso coração têm que ser agradar a Deus, servir ao Senhor, honrar ao Senhor, fazer a vontade dEle. Mas quando as nossas motivações elas estão equivocadas ou desfocadas, a gente começa a agradar nós mesmos ou agradar pessoas. Servir a nós mesmos, honrar a nós mesmos, querer a honra para nós e fazer as nossas próprias vontades. Por isso que é importante as nossas motivações elas estarem no lugar correto, na pessoa correta, na pessoa de Jesus. Quando a minha motivação ela não é a pessoa de Cristo, eu posso até fazer em nome de Cristo, mas não é para Cristo. Quem aqui estudou história ao longo de muitos anos é conhecido como o período das trevas da igreja. Se matava em nome de Deus, perseguia em nome de Deus, fazia tantas coisas, tantas atrocidades em nome de Deus. Mas Deus estava distante. Porque embora eu possa ter zelo pelas coisas de Deus, se a minha motivação não for Deus, eu vou cometer erros. E a gente vai ver hoje um exemplo de um homem que ele começou muito bem a sua caminhada. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 4, 20 ao 23. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Versículo 23. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso aqui é um conselho de Salomão para seu filho, mas que também se aplica para nós nos dias de hoje. Jeremias 17, 9 e versículo 10, olha o que a Bíblia diz. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O Senhor está dizendo que o nosso coração é enganoso. As motivações do nosso coração, por mais bem intencionadas, muitas das vezes vai nos levar a cometer erros, atos falhos,
e principalmente, volto a dizer, nos afastar da presença de Deus e da vontade do Senhor. Mas a palavra do Senhor está dizendo que essa doença ela é incurável. Existe uma doença, que é o HIV, e até onde eu pesquisei ainda não existe uma cura. Existem tratamentos paliativos que façam com que o vírus ele fique ali acorrentado, vamos dizer assim, e a pessoa tomando remédio, os cogumelos, ela consegue ter uma vida saudável por muitos anos. E quando eu leio esse texto, a respeito do nosso coração, as motivações do nosso coração, eu aprendo algo. Por mais que eu sou crente há muitos anos de caminhada, por mais que eu conheça o Senhor, por mais que eu conheça a palavra do Senhor, eu sou sujeito a errar, porque o meu coração é enganoso. Nenhum de nós, irmãos, está livre desse mal, dessa doença incurável. Mas nós vamos ver hoje que a palavra do Senhor nos apresenta alguns remédios para que a gente possa acorrentar esse mal, até que um dia a gente esteja livre dessa matéria, esse corpo terreno, e a gente vai receber um corpo incorruptível. Provérbios 21:2, a Bíblia diz assim: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Essa expressão, pesar o coração, é uma indicação clara que o Senhor ele avalia as motivações do meu coração e do seu coração. O Senhor ele avalia as intenções e as ações do nosso coração. Isso me traz à memória, isso me lembra de um texto lá em Gênesis 4, que a Bíblia fala de Abel e Caim. Eles foram apresentar ao Senhor uma oferta. Mas nota que a Bíblia diz assim: e agradou o Senhor de Abel, e depois a sua oferta. Porque o Senhor pesou o coração de Abel. O Senhor pesou as motivações, as intenções do coração de Abel. Mas a Bíblia diz assim que o Senhor rejeitou Caim e a sua oferta. Porque quando o Senhor pesou o coração de Caim, o Senhor não encontrou ali um coração sincero. Porque primeiro o Senhor analisa o nosso coração. Voltando aqui lá no versículo 10 de Jeremias 17, eu, Senhor, quem sonda o coração, examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Observa que primeiro o Senhor, Ele sonda os nossos corações. Primeiro o Senhor examina as intenções do nosso coração para depois Ele nos recompensar. Para depois Ele nos abençoar segundo as nossas obras. Lembra quando Jesus disse assim: Senhor, as pessoas disseram para Ele, melhor dizendo: Senhor, em Teu nome nós oramos, em Teu nome nós curamos, em Teu nome nós pregamos, nós salvamos, fizemos isso, aquilo. E o Senhor disse assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Aquelas pessoas tinham obras. E o Senhor Jesus, momento algum, está dizendo: não, o que vocês fizeram, não reconheço isso, não. Eles trabalharam, mas o coração estava distante do Senhor. As motivações do nosso coração, irmãos, pode nos enganar e a gente se tornar pessoas religiosas, cumprindo ritos, práticas, mas o nosso coração está tão distante do Senhor. 1 Samuel 16, versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. Versículo 7, o Senhor contudo disse a Samuel: não considere a aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Vocês estão me olhando aqui. Muitos de vocês talvez estão pensando: esse menino é um homem de Deus. Nossa, ele tem uma vida tão santa, tão abençoada. Mas só Deus conhece o meu coração, irmãos.
Só Ele sabe realmente quem eu sou. Eu posso transparecer para vocês aqui uma coisa, mas só o Senhor conhece o meu coração. Só Ele sabe o motivo por qual eu estou aqui. Isso vocês nunca saberão. A gente se engana com as aparências. Samuel, ele deixou-se levar pela aparência. Fez um juízo daquilo que ele estava vendo, daquilo que ele estava ouvindo. Mas o Senhor deixou bem claro para ele: Samuel, não olhe a aparência. Lembra quando Deus chamou Saul? Talvez Samuel ele pensou assim: deve haver algum padrão, porque a Bíblia diz que Saul ele era um homem alto, e os mais altos da terra de Israel batiam no seu ombro. Então talvez quando Samuel olhou para Eliabe, ele pensou assim: esse camarada aqui se encaixa no padrão daquele primeiro rei que Deus escolheu. Mas Deus ele olha o coração, irmãos, não a aparência. Eu tinha falado a respeito de um homem, que nós iríamos ver na Bíblia, que ele teve um começo promissor. Esse homem é Saul. Muitos de nós, quando cita Saul, ou quando ouve alguém citando Saul, Saul ele é lembrado por perseguir Davi, por querer matar Davi. Saul ele é citado pelas suas desobediências ao Senhor. Saul ele é citado por consultar uma médium, uma necromante. Saul ele é sempre citado em situações ruins, como exemplo ruim. Ao final da sua vida, de forma desastrosa, ele acaba tirando a sua própria vida devido às suas consequências. Mas a história nem sempre foi assim. Saul ele teve um começo promissor. Deus ele não escolhe qualquer um para colocar num lugar de posição. Deus não pegou Saul, olhou assim: vem esse aqui mesmo e pode ser não. Deus sondou o coração de Saul. Saul se encaixou nos padrões o qual o próprio Deus é quem tem. O próprio Deus é quem estabeleceu. E a gente vai ver na Bíblia como foi esse começo de Saul. Abra sua Bíblia por gentileza em 1 Samuel. Nós vamos ler alguns versículos. 1 Samuel no capítulo 9, versículo 1. Eu te peço que não feche a sua Bíblia. Nós vamos lendo alguns versículos. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zerô, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. O mais alto batia nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Nota aqui, irmãos, que o pai de Saul, ele deu a ele uma ordem. E Saul, ele não titubeou. Saul, ele tinha um coração obediente. Ele obedeceu essa ordem do seu pai. Saul, ele era submisso. Saul, ele acatou a ordem do pai de prontidão. E no versículo 4 diz: eles atravessaram os montes de Efraim, a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguiram, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim, e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar. O meu pai deixará de pensar nas jumentas, para começar a se preocupar conosco. Chama atenção aqui, irmãos, a percepção que Saul teve diante dessa situação. Um homem que estava preocupado com seu pai. Saul, ele demonstra estar preocupado não com seus resultados, mas ele pensa primeiro no seu pai. Isso é uma qualidade, irmãos. Muitas das vezes, quando nós estamos preocupados com os nossos próprios resultados, nós não pensamos no outro. Eu quero bater a minha meta, eu vou cumprir a minha missão.
Não importa se eu vou ferir o outro, se eu vou atrapalhar a vida dele, se eu vou prejudicar ele. E Saul, ele teve uma atitude honrosa. Saul não estava preocupado. Sabe por quê, irmãos? Lendo esse texto nos dias de hoje, jumento é algo de tão sem valor aqui no Brasil, na nossa cultura, né? Mas naquela época, ter jumento era como se você tivesse hoje uma Ferrari. Era algo muito valioso. E uma família que tinha juntas de jumento era uma família de posse. Saul, ele está abrindo mão de algo valioso, mas ele está priorizando o seu pai. Isso é uma atitude honrosa. Para a reputação de Saul, seria muito bom ele encontrar essas jumentas e levar de volta para a casa do pai. Mas ele se preocupou primeiro com seu pai. A motivação do coração de Saul não era os seus resultados em primeiro lugar, mas agradar ao pai, mesmo que ele fracassasse na sua missão. Olha o versículo 6. O servo, contudo, respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele? Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Agora olha só a resposta de Saul. Saul disse a seu servo: se fomos, o que poderemos lhe dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? Saul, ele era um homem que ele entendia de princípios. Saul, ele era um homem que entendia do princípio de respeito. Naquela época, quando alguém visitava uma autoridade, e um profeta, ele era uma autoridade, naquele período ainda não tinha rei, então Samuel, ele era uma autoridade espiritual e era um juiz sobre aquela cidade, sobre aquela nação. Olha a preocupação de Saul. Eu estou indo até esse homem, eu não tenho nada para lhe oferecer. Saul não estava querendo bajular Samuel, Saul não estava querendo comprar uma bênção de Samuel. Saul, ele estava tendo uma atitude de honra, um princípio de honra. Eu estou indo diante de uma autoridade, eu não posso chegar lá de mão vazia. Mas o servo lhe respondeu, versículo 8, tenho 3 gramas de prata, darei isso ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Irmãos, observa que Saul era um homem que agradava ao Senhor. Saul era um homem diferenciado. E Saul, ele concordou, muito bem, vamos. E lá no versículo 18 do capítulo 9, a Bíblia diz que Saul, ele se aproximou de Samuel e ele disse, por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? E respondeu Samuel, eu sou o vidente. Vidente naquela época, o profeta era chamado de vidente. Por isso que ele pergunta por vidente. E olha só, Samuel, ele vai dizer para Saul, vai na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quiser saber e o deixarei. Mas olha só o que Samuel vai dizer. Quantas jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e toda a família de seu pai? Irmãos, para a gente contextualizar aqui, o que estava acontecendo? O povo de Israel estava olhando para as nações à sua volta, e eles queriam copiar essas nações. Essas nações tinham reis, esses reis batalhavam por esse povo. E o povo de Israel não tinha um rei, era o próprio Deus que governava sobre Israel. Samuel era um representante de Deus. E esse povo, eles não querem mais que Deus continue reinando sobre Israel. Eles querem um rei homem. A Bíblia diz que Samuel ficou muito chateado por isso. Mas Deus falou para Samuel, não Samuel, eles não te rejeitaram. Eles rejeitaram a mim, o Senhor. E o Senhor, ele não é pego de surpresa. O Senhor Deus, ele já tinha escolhido, ele já tinha ungido uma pessoa para ser rei. Deus já tinha falado, alguns versículos antes, a gente vai ver que o Senhor já tinha revelado a Samuel que um homem viria até ele. E que esse homem que viria até ele seria o homem que o Senhor tinha escolhido para ser rei sobre Israel. Mas, irmão, sabe o que me chama a atenção aqui?
é que depois que Samuel encontrou com Saul, e Samuel proferiu isso sobre a vida de Saul, que ele seria o rei de Israel, lá no versículo 21, Saul ele vai dizer assim: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que então está me dizendo tudo isso? Irmãos, essa atitude de Saul foi uma atitude de humildade. Ele reconheceu a sua insignificância. Ele reconheceu que ele fazia parte de uma tribo que era a menor de Israel, de um clã que era insignificante, de uma família que não tinha tanta importância. E ele está dizendo: por que você está me dizendo isso, profeta? Saul está sendo sincero. E isso chama atenção. Lá no capítulo 10, no versículo 5, a gente vai ver que depois de todo esse acontecido, Saul ele volta, para a sua terra, ele volta para a sua casa. E a gente vai ver que depois, no versículo 5, depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do altar no monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Versículo 6, o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. O Senhor está trazendo transformação na vida de Saul, um novo homem. O Espírito do Senhor se apossou de Saul. O Espírito do Senhor está guiando a vida de Saul. O Espírito do Senhor está direcionando as atitudes de Saul. O Senhor o consagrou, o Senhor o separou para ser rei. Nós vamos voltar depois desse versículo, que a gente vai ver que ele vai causar um probleminha na vida de Saul. Versículo 8, vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Olha só a ordem que o profeta deu para Saul. Mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Guarda esse versículo, irmãos, nós vamos voltar aqui. Mas no versículo 9, quando Saul ele se afastou de Samuel, ele encontrou o seu tio. E o tio dele, quando o encontrou, o perguntou: aonde vocês foram? Lá no versículo 16, e Saul respondeu, deixa eu ler novamente aqui, versículo 15, quando o tio dele encontrou, ele perguntou: o que Samuel lhe disse? Versículo 16, respondeu Saul: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Irmãos, observa que aqui é mais uma atitude de um homem honrado, um homem de princípios. Quantos de nós, irmãos, por tão poucas coisas que nós fazemos, frequentamos um culto, somos dizimistas, participamos de células e outros mais trabalhos que a gente faz, quantos de nós, na primeira oportunidade que a gente tem, já gosta de se engrandecer? Já gosta de se colocar num patamar de superioridade? Quantos de nós que por anos trabalhando em empresas e quando sobe um pequeno cargo, já começa a olhar para quem está abaixo com um olhar de superioridade? Saul foi consagrado a rei, Saul foi escolhido como rei de Israel. E ele não teve essa atitude de querer se engrandecer ou tirar proveito. Ele se calou diante dessa situação, ele ficou em silêncio. Como eu disse, Saul ele teve um começo brilhante. Saul ele tinha um futuro promissor. Aquele Saul que a gente ouve dizer, que a Bíblia relata, um homem que se afastou de Deus, um homem que cometeu muitos erros e teve um final desastroso, ele teve um começo muito bom. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? Que numa corrida, o importante não é como a gente começa.
Faz a diferença, a estratégia. O importante não é o meio da corrida, mas o mais importante na corrida é como que a gente chega lá no final. E Paulo, ele é um exemplo claro disso. Nos seus últimos dias de vida, na sua segunda carta a Timóteo, ele já prestes a ser oferecido como uma oferta de libação, ele disse: combati o bom combate, cumpri a minha carreira e guardei a fé. Irmãos, para nós o mais importante é como a gente vai terminar a nossa carreira. Talvez você olha e pensa: nossa, eu comecei tão bem e agora eu parei. Ou talvez você pense: eu comecei tão mal, ainda não me engrenei na presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele traz para nós uma palavra nessa noite, que Ele está preocupado é como nós vamos terminar. O Euronides, ele disse algo há pouco, mais cedo, que o que ele anseia, o que ele deseja é chegar diante do Senhor e o Senhor dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai. Irmãos, essa é a frase mais importante que eu e você pode ouvir. Nada que eu e você ouvir nessa terra, se alguém chegar e disser: estou te dando 1 trilhão de reais, de ouro que seja, nossa, muito bom, muito legal. Mas ouvir do Senhor: vinde a mim, benditos de meu Pai, não tem preço que pague. E é isso, esse que tem que ser o nosso alvo. Um coração focado em Cristo, buscando e aguardando a vida eterna. Olha só no capítulo 11, no versículo 12 e 13. Depois que Saul ele teve uma batalha com os amonitas, olha só o que a Bíblia diz. Então, só recapitulando aqui, irmãos, voltando lá no versículo 27 do capítulo 10, a Bíblia diz que alguns vadios, porém disseram: como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Mas a Bíblia diz que Saul ficou calado diante dessa situação. Alguns homens o rejeitaram como rei. Alguns homens não viram em Saul uma liderança e fecharam o seu coração para ele. Mas a Bíblia está dizendo que Saul, diante dessa situação, ficou calado. Quantos de nós aqui teriam uma atitude de querer tirar satisfação? Uma outra atitude honrosa de Saul. Mas no capítulo 11, no versículo 12 e 13, depois de uma batalha que Saul teve contra os amonitas, e ele saiu vitorioso, a Bíblia vai dizer que o povo, os soldados que estavam com Saul, disse assim a Samuel: quem foi que perguntou: será que Saul vai reinar sobre nós? Traga-nos esses homens e nós o mataremos. Agora olha a atitude de Saul. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, porque neste dia o Senhor trouxe a libertação a Israel. Saul, ele não quis a glória para si. Saul, ele glorificou o Senhor, ele reconheceu que quem venceu aquela batalha era o Senhor. Saul, ele podia muito bem nesse momento aqui dizer: traga esses homens, nós vamos matar ele mesmo, eu sou o líder, eu sou o rei de Israel. Mas ele não quis a glória para si. Observa que Saul estava com o coração voltado para o Senhor, as motivações do coração de Saul estavam voltadas para o Senhor. Porém, em algum momento, a motivação do coração de Saul vai mudar. É aqui, irmãos, que começa o declínio na vida de Saul. Lembra que eu disse lá no versículo 8 do capítulo 10? Vá na minha frente até Gigal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você, Saul, deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Essa era uma ordem do Senhor. Saul estava andando na linha até aqui. Saul estava obedecendo cada detalhe, cada direcionamento do Senhor. Mas ele se perdeu no processo. 1 Samuel 13:7. Alguns hebreus atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gigal. Saul obedeceu.
Samuel pediu para que ele fosse para lá. Ele foi e ele permaneceu lá. Porém, os soldados que estavam com ele tremiam de medo, porque eles estavam diante de uma guerra, eles tinham ido atacar um acampamento dos filisteus. E ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gigal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Um homem que até certo momento atrás estava crendo em Deus, um homem que não deu importância para os questionamentos, agora se vê diante de uma situação ameaçadora. Continuar crendo em Deus, continuar obedecendo a palavra do Senhor, continuar seguindo o direcionamento que o Senhor deu, ou agradar aos homens. E foi diante dessa situação que Saul ele cedeu. Então ele ordenou, versículo 9, tragam-me o holocausto, os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu o holocausto. Saul então ofereceu o holocausto. E quando ele terminou de oferecer, Samuel chegou. Mas olha só, irmãos, quando a motivação do nosso coração ela começa a se dispersar, quando a gente começa a se afastar do propósito do Senhor e a gente nem percebe, a gente começa a dar justificativas. E perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando viu os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, versículo 12, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gigal, e eu não busquei ao Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Saul ele temeu aos soldados. É um ato de desobediência que ele cometeu. Versículo 13. Disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu aos mandamentos do Senhor. Mas irmãos, Deus ele sempre nos dá a oportunidade para se arrepender. Deus ele não expulsou Saul. O que Deus fez foi, Saul, por causa da sua atitude, por causa do seu pecado, uma consequência tem. O seu reino seria estabelecido para sempre em Israel. A sua descendência reinará para sempre, mas agora não mais por causa do seu pecado, a sua desobediência. Mas Saul continuou reinando sobre Israel. E lá no capítulo 15, versículo 1 ao 3, a Bíblia diz assim, Samuel disse a Saul, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Olha a ordem do Senhor. Agora vão e ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumento. A ordem foi clara. Mate tudo, extermine tudo. Talvez você se pergunta, como pode Deus dar uma ordem dessa? Irmãos, nesse tempo, Cristo ainda não tinha vindo. A maldição que estava sobre nós por causa do pecado, Cristo ainda não tinha levado no madeiro. Nesse período aqui, para se exterminar o pecado, foi estabelecido por Deus a seguinte ordem: se um pai peca, o filho carrega o pecado do pai e ele se torna mau conforme o pai. Então, para extirpar o mal do meio de Israel, mate o pai e mate o filho. Porque senão amanhã, quando o filho crescer, ele se volta contra você. Só a modo de ilustrar, nós temos hoje uma guerra entre o Hamas contra Israel.
Israel está lutando contra homens, contra armas, ou Israel está lutando contra uma ideologia? Israel está lutando contra uma ideologia. Porque você mata homens, mas daqui a alguns anos, vem aquelas crianças que crescem ali, com ódio sendo incitado, e elas passam a odiar Israel. A modo de ilustrar, irmãos, é por isso que tinha essa ordem. Mas hoje, depois que nós temos Cristo, Ele levou a nossa maldição. Hoje nós estamos livres da maldição. Quando nós estamos na presença do Senhor, para quem tem filho, o seu filho, ele é alcançado pela bênção do Senhor. Porque aquela maldição que estava sobre nós, Cristo levou. Mas voltando aqui ao texto, essa foi a ordem do Senhor para Saul. Mas olha o versículo 9, o que disse. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Sabe o que Saul fez, irmãos? Obediência parcial. E obediência parcial, ela não é obediência. Se Deus deu uma ordem para mim e para você, se eu cumprir pela metade, eu não cumpri a ordem do Senhor. Imagina seu chefe, se ele te der uma ordem, vai lá e compra para mim 10 pães. A ordem foi comprar 10 pães. Se você for lá na padaria e comprar 5, você cumpriu a ordem do seu chefe? Não. Embora você fez alguma coisa, você foi lá na padaria, comprou 5 pães. Se ele deu uma ordem para comprar 10, é 10. Mas olha o versículo 11. Arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. E de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhes disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gigal. Lembra que lá atrás Saul não quis a honra para si? Lembra que lá atrás o coração de Saul, há pouco tempo atrás, ele não quis receber a glória para si, ele deu a glória para o Senhor? O coração de Saul estava motivado em agradar ao Senhor, em honrar ao Senhor, reconhecer quem o Senhor é. Aqui Saul ele já tem uma atitude de construir um monumento para sua própria honra. Sabia, irmãos, que naquele período, naquela época, quando o rei ele ia em guerra contra o outro rei, era costume que esse rei que venceu a guerra, ele trazia o outro rei de algumas formas, às vezes acorrentado. Tem relato na Bíblia de que um determinado rei colocou uma argola no nariz de um rei de Israel. Tinha várias formas de humilhar esse rei, mas isso servia como um troféu. E essa atitude de Saul de trazer o rei Agag para dentro de Israel, demonstra uma atitude de que ele está querendo passar a mensagem para o povo de Israel. Eu venci, eu sou o cara, está aqui o meu troféu de guerra. Observa que o coração de Saul já está se distanciando do Senhor. Quando Samuel encontrou Saul, no versículo 13, Saul disse, o Senhor abençoe, segui as instruções do Senhor. Seguiu, irmãos? Não. Nós começamos a justificar as nossas desobediências, muitas das vezes mostrando aquilo que a gente faz. Eu sou dizimista, eu frequento o culto, eu participo disso, eu participo daquilo. E essa é uma atitude, irmãos, de tentar justificar os nossos erros. Mas Samuel, porém, perguntou, então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? E respondeu Saul, os soldados trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, seu Deus. Saul aqui ele já não está falando mais que Deus é Deus da vida dele. Saul ele vai falar para Samuel, o seu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Irmãos, quando a motivação do nosso coração não é mais agradar ao Senhor, servir ao Senhor, buscar ao Senhor,
Muitas das vezes nós vamos culpar pessoas pelos nossos erros. Quando a nossa motivação é servir ao Senhor, é colocar Ele em primeiro lugar, quando nós entendemos que é para Ele que nós estamos fazendo, é para Ele que nós estamos vivendo, indiferente do que acontece, irmãos. A culpa não é do outro. Saul, ele culpa os seus soldados. Mas Samuel, ele disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. E respondeu Saul: diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e enviou numa missão ordenando: vai, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu o Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? E disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois dos despojos, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificar ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Queremos justificar diante de Deus, fazendo o que é bom, mas o Senhor espera de nós que façamos o que é certo. Sabiam que tem diferença entre fazer o que é bom e fazer o que é certo? Muitas das vezes eu posso fazer o que é bom quebrando princípios. Muitas das vezes, com boa intenção de ajudar as pessoas, querendo fazer o bem, eu posso desobedecer uma ordem de Deus. Mas fazer o certo é cumprir ordens, é cumprir leis, diretrizes. Quer um exemplo para ilustrar? Imagina que um homem casado, a sua esposa grávida, prestes a ganhar à luz. Esse homem, ele não tem habilitação. E ele pega o seu carro ali, quando ela começa a passar mal, e sai dirigindo pela rua, e numa blitz, ele é parado por um guarda. Irmãos, diante dessa situação, o que vocês acham que esse guarda tem que fazer? Fazer o que é bom? Deixar aquele homem continuar conduzindo o carro sem habilitação, porque a esposa dele está numa situação difícil. Essa mulher está prestes a ganhar seu filho, e isso pode ser algo que pode se complicar. Ou aquele guarda precisa fazer o que é certo diante da lei? Parar aquele homem, procurar prover um carro, uma ambulância para que essa mulher chegue até o hospital, multar aquele homem porque ele está dirigindo sem habilitação. Irmãos, o que vocês acham que deveria ser feito nessa situação? Aos nossos olhos, fazer o que é bom parece ser o melhor, né? Deixa esse homem ir, essa mulher tem que ganhar esse menino. Vai quebrar só uma lei, mas ninguém vai ficar sabendo que ele não tem habilitação. Mas se esse guarda for um guarda correto, honesto, ele vai fazer o que é certo. E o que Deus espera de nós, irmãos, não é que a gente faça o que é bom. O que Deus espera de nós é que a gente faça o que é certo. E muitas das vezes o que é certo vai desagradar o meu eu, o seu eu. Vai desagradar pessoas à nossa volta. Mas o que é certo é o que agrada a Deus. Versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E aqui foi o decreto final contra Saul. E daqui para frente, irmãos, se vocês continuar lendo o texto bíblico, vocês vão ver que a vida de Saul foi uma decadência, até chegar ao ato dele tirar a própria vida. Saul, ele continuou reinando. Deus não tirou ele do trono, mas ele se afastou cada vez mais do Senhor, porque o coração de Saul estava com as motivações erradas. Irmãos, eu citei aqui alguns textos em que a Bíblia coloca para a gente
o cuidado que a gente tem que ter com o nosso coração é enganoso. As nossas motivações, muitas das vezes aparentadas de coisa boa, pode estar nos levando a pecar. Sim, não se engane. Mas eu queria também aqui rapidamente mostrar para os irmãos na Bíblia qual o remédio que a gente pode usar contra esse mal do nosso coração, contra essas motivações que elas vira e mexe, se manifestam, às vezes com pequenas críticas, às vezes tentando fazer diferente daquilo que foi pedido para a gente fazer, e a gente pensando que está fazendo a coisa certa, até mesmo com as motivações, pensando que vai fazer o que é certo. Mas a gente precisa aprender com a palavra do Senhor. Você que sabe, você que conhece, que o Senhor possa te ajudar, você que não sabe ainda, que o Senhor possa trazer esse ensinamento completo para a sua vida. Olha o que a Bíblia nos diz. A primeira atitude que a gente tem que ter para guardar o nosso coração, para acorrentar esse mal. Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. A primeira coisa que a gente precisa ter, irmãos, é ser transparente com o Senhor e comigo mesmo. É orar, consultar a Deus, pedir a Ele que revele a nós as motivações do nosso coração. Senhor, por que eu estou participando do culto aos domingos? Qual a motivação do meu coração? Senhor, por que eu estou sendo dizimista e ofertante? Qual a motivação do meu coração? É uma moeda de troca? Eu estou fazendo isso para receber em troca? Ah, Senhor, eu sou participante dos trabalhos da igreja, mas qual a motivação do meu coração? Essa é uma pergunta, irmãos, que eu e você precisa fazer todos os dias. Pedir ao Senhor que sonde o nosso coração, que prova os nossos caminhos. Pedir ao Senhor que pese o nosso coração, as motivações. Salmo 139, Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Lembra que até quando Saul guardou a palavra do Senhor, até quando Saul obedeceu a palavra do Senhor, as atitudes que ele teve foi de honrar ao Senhor, foi de agradar ao Senhor, mesmo que desagradasse os homens. Guardar a palavra do Senhor no nosso coração, irmãos, vai fazer com que a gente não peque contra o Senhor. Se relacionar com a palavra do Senhor. Quantas vezes nós estamos tendo atitudes erradas, equivocadas, e a palavra do Senhor é exposta, seja nós lendo em casa, seja pregado na igreja, na cela, um vídeo no YouTube, uma pregação no YouTube, e a gente se dá conta de que aquela atitude está equivocada, e a gente precisa mudar. Guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Filipenses 4, versículos 7 e 8. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Quando houver algum pensamento, irmãos, que você perceber, e a Bíblia diz que o Espírito Santo não deixa ninguém enganado, quando houver algum pensamento que está te desviando do propósito do Senhor, repreenda esse pensamento. Peça ao Senhor que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração. Marcos 12, 29 e 30. A Bíblia diz: respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Versículo 30. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Amar o Senhor de todo o coração, nos render a Ele por completo,
desejar agradar ao Senhor, ainda que para isso a gente desagrade pessoas, o Senhor é a nossa prioridade. Que a motivação do meu coração, do seu coração, seja agradar ao Senhor, servir ao Senhor, cumprir o propósito dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que a nossa vida, irmãos, seja para Cristo. Que nenhuma motivação carnal, que nenhuma motivação pecaminosa venha nos desviar do propósito do Senhor. Que o Senhor guarde o seu coração. Que o Senhor guarde a sua mente. E que a gente possa, em nome de Jesus Cristo, romper. E que naquele grande dia diante do Senhor, irmãos, que você e eu possamos ouvir do Senhor: vinde a mim, benditos de meu Pai, herdam o reino dos céus. Que o Senhor abençoe, irmãos. Convidar o pastor Elton para estar orando conosco. Glória a Deus. Queridos, vamos ficar de pé. Queria chamar o louvor e queria, antes de chamar a igreja para nós orarmos juntos, eu queria perguntar aqui se há alguém no nosso meio que nunca aceitou a Cristo ou veio aqui publicamente para dizer: eu quero Cristo. Tem alguém? Se houver, pode vir aqui à frente para entregar seu coração. Amém. Glória a Deus. E muito importante, queridos, sentir no coração de fazer isso, né, porque o Espírito Santo está aqui, amém? E é uma confissão pública de fé diante do Senhor. Nós vamos orar agora. Você estenda suas mãos agora pela vida. Eu já conheço Wesley, Eulália, né? E para que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida. Amém? Para que o Senhor seja glorificado, porque Deus é poderoso, né, para mudar, como tem mudado, e vai mudar a vida desse casal em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar a vida do Wesley, da Eulália, na Tua presença neste momento. Primeiro, ó Pai, para agradecer porque eles estão aqui publicamente, ó Deus, dizendo: eu quero o Senhor. Eu quero que o Senhor venha, ó Deus, habitar em meu coração neste momento. Pai, obrigado, ó Deus, então, porque eles, ó Deus, vieram aqui, ó Deus, publicamente dizer que eles querem servir o Senhor de todo o coração, diante dos anjos do Senhor, diante da igreja, diante de todos que aqui estão. E eu sei, ó Deus, que o Senhor já está falando ao coração dos teus filhos. Eu sei, ó Deus, que o Senhor já está ministrando nessas vidas. Eu sei, ó Pai, que o Senhor já está fazendo uma obra especial na vida dos dois. Obrigado, então, pela vida dos dois. E que o Senhor seja glorificado a cada dia, em nome de Jesus. Agora, neste momento, eu me entrego totalmente o meu coração ao Senhor. E peço agora que o Senhor me perdoe de todos os pecados. Me arrependo. E agora declaro que sou filho e filha de Deus. E em nome de Jesus, Neste momento, escreva escreva o meu nome o meu nome no livro da vida, no livro da vida. porque agora Porque agora eu me considero eu me considero filho de Deus. Aleluia. Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, e bendizer o teu santo nome.
Ó Pai, pela vida dos dois, ó Deus, que fizeram esta importante, ó Deus, decisão. Porque eu sei, ó Deus, que muitos ainda irão fazê-los também, para a glória do nome do Senhor. Ó Deus, obrigado então pela vida do Wesley, pela vida da Eulália. E que, ó Deus, seja o início de uma caminhada no Senhor, para a glória do nome do Senhor. Que seja, ó Pai, eles possam, ó Deus, em nome de Jesus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu ministro vida a este casal, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor, né, pela vida dos dois. Por favor, pode vir aqui abraçar o casal, né? Vamos louvar o Senhor. E você vem também, agora igreja, vem agora, vamos orar, amém? Vamos louvar o Senhor, vamos bendizer o nome do Senhor. Pode abraçar, mas também você que veio aqui para ouvir do Senhor, para também receber, vem aqui à frente também, para que em nome de Jesus o Senhor fale o seu coração, em nome de Jesus, para que o Senhor seja glorificado. Você que ouviu a palavra, qual a motivação do teu coração? O que Deus quer para a tua vida? Deus quer uma mudança de vida total, em nome de Jesus.